tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor, maravilhoso te contemplar, Senhor. Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão acostumados a ouvir gente que toca bem, Darius, Pastor Argentino, Rebeca e bons músicos aqui tocando afinadinho, e eu tenho coragem de pegar o violão para tocar aqui, arranjando uns tons assim de 30 anos atrás, 40. Mas é circunstancial, né? Em breve, se Deus quiser, retornaremos com tudo dentro da normalidade da vida, embora a pandemia, a gente nunca pode perder a normalidade da adoração. A adoração tem que ser um estilo de vida, todo dia, estando num templo, ou em casa, ou na rua, no trabalho, ao ar livre, contemplando a criação, em qualquer lugar, devemos tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Aproveito a oportunidade para lhe encorajar a mandar alguns convites aí. Está no Instagram da igreja e no meu Facebook. Né? Não sei se Ronilson vai conseguir transmitir pelo YouTube, mas os irmãos podem aproveitar esse momento ainda inicial. Daqui a pouco nós vamos ouvir, estudar a palavra de Deus. Então, aproveito para convidar alguns irmãos, amigos, para nos acompanhar nesse momento, quando estaremos transmitindo, ou já estamos transmitindo o culto, e a palavra de Deus será pregada neste momento de adoração ao Senhor. Lhe convido para uma oração nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Senhor, nosso Salvador, estamos aqui em mais uma manhã de adoração ao Senhor, de culto ao Senhor. Cada um, meu Deus, na sua casa, na sua residência, onde estiver, somos todos nós, templo do Teu Espírito Santo. Cada um, a habitação do Senhor, onde estiver neste momento. Que a conduta de cada irmão e irmã seja de adoração, de rendição, de contrição, de quebrantamento de coração, de entrega ao Senhor para glorificar, exaltar Teu nome através dos louvores e da Tua palavra que será proferida daqui a pouco. Dá-nos a graça de transmitir a Tua palavra com fidelidade nesta manhã.
Abençoe os teus filhos, cada um na sua casa. Onde se encontra, a bênção do Senhor repouse sobre o teu povo nesta manhã. Nós pedimos ainda ao Senhor abençoar todas as famílias da nossa igreja, das igrejas presbiterianas e demais igrejas da cidade de João Dourado, do município, onde o teu povo, meu Deus, está te adorando agora, através das transmissões que são feitas. Que o Senhor abençoe todos os pastores, obreiros da tua seara nesta manhã. Abençoe o teu povo, meu Deus, nas suas casas, onde cada um se encontrar, como estiver, que a bênção do Senhor esteja presente. Abençoe aqueles irmãos que foram também acometidos, contaminados pelo Covid-19. Graças ao Senhor que todos estão bem, que o Senhor continue abençoando, que a celebração da vitória continue também, como já aconteceu com alguns irmãos lá de Gameleira dos Crentes, daqui de João Dourado, outros em recuperação. Ó Deus, os irmãos lá de Conquista, de outros lugares do nosso município, da nossa região, que o Senhor nos dê a vitória contra este mal, que não haja, ó Deus, mortes por causa deste Covid-19 aqui na nossa região. Põe a tua mão de poder, Pai. Abençoa, cura os enfermos, liberta os encarcerados, dá paz aos aflitos. Ordena a tua bênção sobre o teu povo reunido nesta manhã, onde cada um se encontra, que a bênção do Senhor esteja. Te pedimos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Adore o Senhor comigo aí na sua casa. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão do Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir.
creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Glória a Deus. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Este é um tempo para a gente ter momentos privativos, particulares, onde o Senhor revela na intimidade do nosso relacionamento com Ele a sua palavra, o seu consolo, a sua paz. Tenha momentos a sós com Deus. Aquiete-se aos pés do Mestre. Receba os ensinamentos. Seja edificado na sua fé, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Dê glória a Deus, independente das circunstâncias. Vamos cantar mais um cântico ao Senhor. Esse aqui é dos anos 80, por aí. Quando eu estava chegando na igreja, esse cântico já era cantado há 40 e tantos anos aí, 42, 43 anos atrás. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Aleluia. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Pode cantar comigo? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Você já orou pelo pregador nesta manhã? Se não orou, ore agora. Você já orou por alguém nesta manhã? Já convidou alguém para ouvir a palavra de Deus? Se não fez, você pode fazer também neste momento oportuno. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Vamos ler e meditar na palavra do nosso Deus.
Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Se referia ao milagre, do coxo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Deus abençoe a sua palavra, lida nesta manhã, capítulo 4 de Atos, de 1 até o versículo de número 22. Meus queridos irmãos, o capítulo 3, já estudado por nós na última quinta-feira, o pastor Rosentino estudou o versículo 11 do capítulo 3 até o versículo de número 26, que é um registro do segundo sermão do apóstolo Pedro, depois do Pentecostes.
E o primeiro sermão foi por causa de um milagre, extraordinário milagre do Pentecostes. A descida do Espírito Santo sobre a igreja causou um certo tumulto, uma inquietação, e aquela multidão precisava saber o que estava acontecendo, e Pedro prega o sermão que, no final, constrangidos, compungidos de coração, pessoas, estamos no segundo sermão, mais uma vez para explicar o milagre que deixou também uma multidão atônita, sem saber o que estava acontecendo também, como é que algo poderia acontecer, a cura de um coxo de nascença. E Pedro prega mais uma vez este sermão, cujo tema central é realmente o que a gente vê narrando aqui no início do capítulo 4, é que antes mesmo de Pedro encerrar o sermão, toda aquela comitiva dos sacerdotes, dos anciãos, do guarda do templo, dos representantes do sinédrio, todos estavam ali prontos, apostos para prender o apóstolo Pedro e João. E antes que eles terminassem de falar, porque o versículo de número 1 do versículo, o capítulo 4, versículo 1, falava eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então, dá a entender que eles ou devem ter interrompido já no finalzinho da fala, ou esperou terminar e imediatamente o prendeu. O que nós estamos vendo aqui é que o apóstolo Pedro, mais uma vez, faz um sermão que causa um grande impacto no meio do povo, mas, como aconteceu muitas vezes no ministério, causar um impacto no meio dos religiosos, causou indignação. É o mesmo filme, é a mesma realidade. As multidões admiradas, as multidões impactadas, o povo simples alcançado com a pregação do Evangelho, mas os religiosos, os doutores da lei, os fariseus, indignados por causa do milagre que Jesus realizou na vida daquele homem, e eles se levantam aqui com feroz oposição. É o segundo sermão público da igreja e é a primeira perseguição que a igreja começa a sofrer depois do Pentecostes. Então, meus irmãos, esse capítulo, ele destaca a ousadia de Pedro e João no testemunho de Jesus Cristo ressuscitado. Mais uma vez, o que a gente vê aqui? O Evangelho causando um reboliço tão grande em Jerusalém que ficou completamente fora do controle das autoridades religiosas ali. Que coisa interessante, porque Jesus Cristo subiu aos céus, cumpriu-se a promessa, veio o Espírito Santo sobre a igreja, e estes que receberam o Espírito Santo ousadamente proclamavam o Evangelho, e nesta ousadia de proclamação do Evangelho, aqui nós vemos mais uma vez a multidão reagindo a esta pregação, e o impacto na religião oficial da época, a ponto de que eles apontam duas razões para a prisão do apóstolo Pedro e João. Primeira é uma causa evidente, como nós já vimos aqui, a cura do coxo, que provocou uma reação tão impactante que causou a inveja da religião oficial. A segunda razão, possivelmente uma razão oculta, interesses ocultos na tentativa de ofuscar a verdade ou deter a verdade, mas era a principal razão. Você pode ver aí no versículo de número 2 que eles estavam ressentidos. Ressentidos por causa de quê? Ressentidos por causa da doutrina da ressurreição. E aqui diz que os saduceus, que era um grupo religioso e político, formado pelos nobres, pela aristocracia, pelo povo rico, dentre os judeus,
um povo ou um grupo religioso, político e religioso, que obedecia à lei de Moisés, mas eles não aceitavam a tradição dos anciãos. Era um povo rico, um povo poderoso, embora não fosse um povo ortodoxo, porque a gente percebe que eles não acreditavam na ressurreição dentre os mortos, eles não acreditavam em anjos ou em espíritos, negavam a existência da vida futura, e isso explica por que eles estavam ressentidos, porque o apóstolo Pedro e João pregavam a ressurreição de Jesus, e eles não apenas falavam, eles ensinavam, eles estavam doutrinando, eles estavam discipulando o povo acerca da obra de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição e da doutrina da ressurreição dentre os mortos, conforme nós podemos ver em 1 Coríntios capítulo 15, que é a base da proclamação da igreja. Isso aqui é muito interessante, porque a razão que explica a reação, o ressentimento daqueles religiosos, foi exatamente isso, por causa da pregação dos apóstolos, da pregação da ressurreição de Cristo e da ressurreição dentre os mortos. Então Pedro e João foram presos e interrogados pelo Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal Judaico. É como se eles estivessem diante do Supremo Tribunal Federal, uma casa de mestres, de doutores, as pessoas consideradas mais cultas, mais preparadas, com um currículo admirável para ocupar aquela função, e aqueles homens simples estavam então diante de todas aquelas autoridades. Você pode perceber no texto que todas as principais autoridades, as pessoas de maior influência, foram todos convocados extraordinariamente da noite para o dia para comparecerem ali no Sinédrio em Jerusalém, e aqueles homens simples estiveram perante aquelas autoridades, talvez como Moisés na cova dos leões, pressionados, pensando assim: eles vêm com toda a fúria, com as suas unhas e dentes, e eles vão nos esmagar com toda a força, autoridade e poder que eles acham que têm. Muito bem, fizeram o interrogatório. Versículo de número 7. Esse texto, na verdade, é um texto autoexplicativo, porque é história narrada explicando o que aconteceu. No versículo de número 7, diz que eles fizeram a pergunta: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Na verdade, eles estavam querendo saber em nome de quem, com que autoridade que os apóstolos realizaram aquele milagre que estava causando tanto tumulto e, quem sabe, até comprometendo a credibilidade da religiosidade judaica e dos saduceus com a sua religião liberal materialista. Quando eles são interrogados, então, aqueles homens que controlavam a religião, que se achavam detentores do poder religioso, tem uma atitude que às vezes acontece na história das religiões, na história da humanidade, que é exatamente em muitos momentos da história a religião oficial tentando confinar Deus nos parâmetros da sua teologia, das suas crenças e dos seus dogmas. Foi por isso que aquelas autoridades estavam ali inquirindo, questionando aqueles servos de Deus, em nome de quem que eles estavam pregando e em nome de quem que aquele milagre aconteceu. Então a pergunta, eu imagino aqui, que pergunta oportuna, que pergunta especial, que pergunta fácil para ser respondida pelos apóstolos. Fácil do ponto de vista do comprometimento deles, do conhecimento que eles tinham do ocorrido, da verdade revelada a eles, do poder e autoridade que eles já tinham recebido com a descida do Espírito Santo. Então, aqueles homens, aquelas autoridades do Sinédrio, pensavam que iria inibir toda aquela ousadia e intrepidez do apóstolo Pedro, mas foi uma excelente oportunidade que eles estavam dando
aos apóstolos Pedro e João de explicarem o que estava acontecendo. Porque a resposta, a partir do versículo de número 8, demonstra exatamente esta ousadia de alguém que está cheio com o Espírito Santo de Deus. É uma resposta com conteúdo, uma teologia sã, sadia, verdadeira, pura doutrina apostólica, doutrina de Cristo, e muita objetividade naquilo que eles estão falando, do versículo 8 até o versículo de número 12. O texto diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, para enfrentar aqueles homens, se Pedro não estivesse cheio do Espírito Santo, ele não teria a ousadia que teve e nem causaria o impacto e a impressão que causou, agora não mais na multidão, mas naquele sinédrio, nas autoridades religiosas, as maiores autoridades do país naquele momento. Então diz o texto que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele aponta para uma incoerência religiosa absurda. Porque ele diz assim no versículo 9: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. O que o apóstolo está começando? Ele está dizendo que aqueles religiosos estavam cometendo um equívoco muito grande, porque como é que eles iriam condenar e prender alguém que tão somente socorreu um pobre necessitado e no nome de Jesus operou um milagre para levantar aquele homem de toda aquela situação de sofrimento ao longo da sua vida, ao longo de 40 anos, coxo, mendigo, sofrimento para todo lado, alguém que precisava de socorro. E como nós vimos, o apóstolo Pedro já tinha dito para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou, nunca mais foi o mesmo, estava ali presente com os apóstolos no sinédrio. E então Pedro estava dizendo: por que vocês têm que condenar e prender alguém que tão somente socorreu pelo nome de Jesus um pobre mendigo? Fez o bem. Por que tem que sofrer? Porque fez o bem a um homem numa situação de tanto sofrimento. No versículo 10, então o apóstolo Pedro vai direto ao assunto. Se vocês querem saber, então foi no nome de Jesus mesmo que este homem está curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que maravilha a resposta do apóstolo Pedro. Nas singelas palavras do apóstolo estão implícitas verdades preciosas, verdades que jamais podem negar ou serem negadas pelos discípulos de Cristo, verdades alviçarias que nos empolga, que nos levanta, que nos encoraja, que nos leva a dar glória a Deus pelo seu evangelho. Então o apóstolo diz assim: vocês mataram, humilharam na cruz, mas Deus o ressuscitou. Vocês o trataram com desprezo, mas Deus lhe colocou na mais elevada posição. Era pedra rejeitada pelos homens. A Bíblia diz, a profecia do profeta Isaías, ele foi rejeitado, desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, comum de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Aquelas autoridades religiosas, aqueles judeus, os saduceus, os escribas, os fariseus, eles não fizeram caso de Jesus. Pedra rejeitada por vós, os construtores, porque Cristo veio dos judeus, veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que humilharam a Jesus, Deus o exaltou.
desprezaram a Jesus, Deus o colocou numa posição da mais elevada, porque diz assim, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, foi neste nome que aquele homem fora curado. Pedro já havia dito que eles preferiram um exterminador de vidas, Barrabás, do que o autor da vida, que era Jesus. Ele os tratou rejeitando, como pedra rejeitada. Deus o fez pedra angular. Bendito seja o nome do Senhor, pelas intervenções de Deus na história humana, através do seu Filho, para trazer salvação. E aí o apóstolo diz assim, não há salvação em nenhum outro, a única fonte de salvação, o único que tem poder de curar, o único que tem poder de restaurar fisicamente e espiritualmente, o único que tem o poder de salvar é Jesus. E quem não crer nele está fatalmente perdido e condenado. É a mensagem deixada pelo apóstolo Pedro. E aí a reação do Sinédrio. Diante da palavra, aquele seleto tribunal supremo de doutores reconheceram que aqueles homens simples, pescadores da Galileia, semi-analfabetos, sem formação teológica, leigos, mas o texto diz que eles reconheceram que aqueles analfabetos, do ponto de vista da teologia, da religião oficial, aqueles leigos, incultos, que aqui aparece a palavra idiotez, né? A palavra grega que tem o sentido de alguém que seja realmente leigo, alguém que seja ignorante, sem interesse a assuntos públicos, alienados, como às vezes nós somos tratados pela sociedade, como se fôssemos ignorantes, alienados, pessoas que devem ser ignoradas na sociedade. Mas o texto diz que aqueles homens ficaram admirados porque aqueles pobres, simples pescadores, homens leigos, homens considerados alienados, mas eles calaram a boca do tribunal. Porque o versículo 13 diz, reconheceram que havia eles estado com Jesus. Qual o segredo destes homens, irmãos? Poder do Espírito Santo. Atos 1:8 já estava se cumprindo na vida deles. Conhecimento das Escrituras, eles conheciam as Escrituras, eles pregavam as Escrituras do Antigo Testamento, eles conheciam as profecias acerca de Jesus e de qualquer assunto, eles apontavam para Jesus. E outro ponto tão importante, eles haviam estado com Jesus, eles tinham vivido, convivido, visto, recebido o poder do Cristo ressurreto dentre os mortos. Aleluia! Estamos diante de um texto, então, que homens simples humilham os doutores e faz calar a voz da oposição. Não podiam negar o milagre. Eles mesmos disseram, nós não podemos negar. Olha o coxo aí, está aí com eles. Então eles dizem, nós não podemos negar. E tiveram que fazer um intervalo forçado do tribunal. Depois que eles fizeram aquele intervalo, por não terem argumento diante dos fatos, apelam para a ameaça, versículos 17 e 18. Eles fazem uma ameaça, chamam de volta os apóstolos e dizem, olha, absolutamente está proibido de falar aqui neste nome. E aí nós estamos então diante da resposta serena, calma, consciente do apóstolo Pedro e João, dizendo assim, vocês julguem a quem nós devemos obediência. Julgai por vós mesmos. É o versículo 19, né? Pedro e João responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como eles não podiam dar uma surra nos apóstolos, porque a multidão impactada com o milagre, com o poder de Deus, a multidão estava acompanhando, a multidão estava agitada lá fora, impactada, então eles ficaram com medo da reação do povo e só fizeram duras ameaças, mas eles não espancaram, não bateram os apóstolos, soltaram, forçados pela circunstância, com medo da multidão.
Meus irmãos, como eu disse, o texto é autoexplicativo, mas ele tem ricas lições para a nossa vida como igreja. E eu quero destacar então, para a gente terminar a nossa reflexão, nosso estudo de hoje, algumas preciosas lições do texto para a igreja, os discípulos de Cristo nesses dias. A primeira lição que eu destaquei aqui no estudo desse texto é que nós, como igreja, precisamos ter firmes convicções da pessoa de Jesus no nosso testemunho. Vou repetir, a igreja precisa ter firme convicção da pessoa e da obra de Cristo no seu testemunho, na sua proclamação perante o mundo. Esta era a convicção apostólica. Pedro, em todas as pregações, aqui, por exemplo, ele diz: era o santo, o servo, o justo, o Cristo, o Nazareno, o profeta, o autor da vida, o salvador do mundo, o Senhor do universo. Não há outro nome que possa salvar. Então, para os apóstolos, Jesus não era uma fábula, Jesus não era um mito, Jesus não era uma invenção, Jesus não era um pretendente ao posto de Messias. Ele era o Messias, eternamente Deus, Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar a humanidade. Firme convicção teológica, uma cristologia definida e com toda a unção do Espírito Santo, com a capacidade de explicar para todos as razões da fé em Jesus. A igreja precisa ter esta convicção da sua cristologia. Quem é Jesus para nós? Qual é o lugar que ele ocupa na nossa vida? A centralidade de Cristo na nossa pregação. Não há outra mensagem. O apóstolo Paulo, no meio dos doutores, no meio da cultura grega, no meio de toda a pompa judaica de julgarem-se conhecedores da teologia e donos até de alguma forma tentarem explicar tudo dentro da sua visão teológica, como se eles fossem detentores de Deus e da revelação de Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, não foi filosofia, mas demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja apoiada no homem, mas em Deus. A igreja precisa ter firme convicção da sua cristologia, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, para proclamar a Cristo e somente a Cristo e a sua obra salvífica, o único Deus e Salvador, Jesus Cristo. Segunda lição que eu gostaria de destacar no estudo desse texto: num mundo materialista, visivelmente ressentido com a igreja de Cristo por causa da sua mensagem, precisamos de ousadia no Espírito Santo para enfrentar os tribunais. A igreja, com certeza, também sofre os ressentimentos dos liberais, dos libertinos. A igreja, com certeza, sofre os ressentimentos, a indignação, a reação opositora daqueles que não acreditam na pessoa de Cristo e nem querem glorificá-lo como Deus. O que nós como igreja precisamos nestes dias? Precisamos da mesma ousadia, do mesmo poder, das mesmas convicções que esses apóstolos tiveram diante de uma sociedade liberal, diante de uma sociedade relativista, diante de uma sociedade pluralista, diante de uma teologia inclusiva, onde tudo é aceito em nome da religiosidade. Nós precisamos de ousadia para enfrentar aqueles que ficam ressentidos, tão somente porque nós pregamos a Cristo e a sua doutrina verdadeira. Gente que tem comichão, que fica revoltado, que quer quebrar tudo
quando a gente proclama que Cristo é o Senhor, que é Rei, que é Salvador, que não há outro nome, que só Ele pode salvar. Quando a gente proclama que Cristo transforma, que quem recebe a Cristo é uma nova criatura, que a vida velha de pecado, que a vida de orgias e prazeres carnais não tem nada a ver com aquele que é regenerado pelo Espírito Santo de Deus e que serve a Cristo. Muita gente fica indignada. Precisamos de ousadia para enfrentar os tribunais dos libertinos, dos materialistas, e seguirmos o exemplo de Pedro e João, e mesmo sendo presos, quando pediram-lhe a razão da sua fé, eles foram corajosos e falaram a verdade. Eles não falaram meias verdades. Eles não tentaram se justificar. Aliás, é o apóstolo Pedro quem diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. É o próprio apóstolo Pedro também que na sua primeira carta escreve: se vocês sofrerem por causa do nome de cristão, de seguidor de Cristo e partidário de Cristo, bem-aventurados sois. Não sofra como ladrão, como quem se intromete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, glorifique a Deus por este nome. Coragem para falar a verdade diante dos tribunais humanos, diante dos ressentimentos e da indignação dos libertinos contra a verdade do Evangelho de Cristo. Terceira lição, meus irmãos: diante dos inimigos de Cristo e de sua doutrina, precisamos de um testemunho incontesto, que cale a boca dos inquiridores. Eles mesmos disseram: nós não temos nada que dizer ao contrário. Os apóstolos, os verdadeiros apóstolos, não construíram uma narrativa de milagres. Os verdadeiros apóstolos não deram uma ajuda para o Espírito Santo, ou não tentaram, de alguma forma progressiva, em etapas, fazer declarações de milagres. Não camuflaram, estava aí, foi imediato. O homem estava lá, à beira do templo, chamado Formosa, não andava, era coxo desde nascença, todo mundo conhecia, já tinha 40 anos, não tinha como negar. Aquele homem era muito conhecido ali em Jerusalém. Pedro e João passaram por ali e Jesus manifestou seu poder, e na unção de Deus, no poder do Espírito Santo, aquele homem se levantou, de imediatamente já entraram juntos no templo, dando glória a Deus, e a multidão agora está admirada, sem saber como é que pode isso acontecer. Mas as autoridades religiosas não aceitavam, não reconheciam Jesus como Messias. Não era cabível à teologia deles que o Messias viesse e operasse daquele jeito, o que Jesus estava operando através dos apóstolos. Então, o que acontece? Há uma reação. Só que eles não tinham nada que dizer, ao contrário. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, precisa da credibilidade do nosso testemunho. A gente precisa ter a mesma autoridade que os apóstolos tiveram de dizer: olha para nós, receba o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Nós precisamos de credibilidade no nosso testemunho, precisamos de autenticidade, que o mundo saiba que quando Jesus faz a obra, não tem como negar. Não tem como dizer o contrário. Pode prender, pode matar, pode dizer o que quiser dizer, mas está aí a prova, é incontestável o fato. A igreja precisa, nestes dias, de um testemunho inconteste que cale a boca dos inquiridores. Prestem bem atenção, meus irmãos. A igreja não precisa do poder do dinheiro.
para impressionar o mundo. A igreja não precisa da teologia da prosperidade para impactar o Brasil. Ao contrário, é um descrédito para o Evangelho. Tira a credibilidade, compromete a autenticidade da nossa pregação, da coerência entre o que cremos, o que ensinamos e o que vivemos. A igreja não precisa do poder do dinheiro para impactar o mundo. A igreja não precisa do poder da cultura. Não será os títulos, os doutorados, não será o poder da cultura de uma membresia formada por grandes intelectuais, por gente inteligente. Isso pode até ajudar e pode até influenciar perante o mundo. E Deus pode usar a cultura, Deus pode usar a inteligência, Deus pode usar o dinheiro para glorificar o seu nome. Não estou negando isso. Mas estes homens eram semi-analfabetos. Para os judeus era como se fossem analfabetos, iletrados, incultos, não tinha cultura, eram ignorantes, alienados. Mas eles haviam estado com Jesus. A igreja não precisa de influência política para impactar o mundo. Não são os evangélicos no Congresso Nacional que vão impactar o poder do testemunho da igreja no mundo. Muitas vezes é o contrário. A falta de testemunho dentro da política tem sido uma tragédia para a igreja a nível local e a nível nacional. Então não é o poder político, não são as alianças políticas que vai dar poder e autoridade à igreja. Não é o apoio do governo, nem do Congresso Nacional, nem de qualquer autoridade a nível local, a nível estadual ou a nível federal que vai dar poder à igreja para impactar o Brasil. E mais, não são os números. A igreja não causará impacto na nação brasileira por se tornar a maior igreja do país, se vier a se tornar. Não são os 40 ou 45 ou que venha a ser 100 milhões de evangélicos que vai causar impacto na nação no sentido de garantir que o poder do evangelho vai ser propagado. Eram apenas 2 perante um seleto grupo de doutores, mas eles calaram a boca e não tinham o que responder, porque aqueles homens tinham testemunho, tinha autoridade, e o que eles estavam falando não tinha como ser negado, porque a prova estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. 4º lugar, o cristianismo de Jesus Cristo Nazareno não é apenas uma religião, é o único meio de salvação. A igreja não tem outra mensagem, a igreja não tem outro salvador, é único, é exclusivo. É o exclusivismo mesmo da teologia de Cristo, da doutrina de Cristo. O cristianismo verdadeiro é a única religião que prega salvação exclusivamente em Jesus. Cai por terra o ecumenismo. Cai por terra a gente achar, aquela ideia de achar que toda religião é boa, que toda religião é verdadeira, que todo caminho leva para Deus. É o único caminho. Não há salvação em nenhum outro. Fora de Jesus está perdido. Fora de Jesus está condenado. Seja brasileiro, seja japonês, chinês, norte-americano, inglês, índio, preto, branco. Sem Jesus não há salvação em nenhum lugar do mundo. Nem a tua religião vai te salvar, nem o protestantismo como religião ou como grupo religioso vai te salvar, nem a tua denominação vai te salvar. É Jesus.
A igreja tem que ter esta plena convicção de pregar a exclusividade da salvação em Jesus Cristo sem fazer negócio com a verdade. Quinta lição: a perseguição nunca impediu e jamais impedirá a igreja de crescer. Os irmãos perceberam que coisa maravilhosa, veio o Pentecostes, 3.000 convertidos, vivendo o Evangelho. Agora os apóstolos começam a ser perseguidos por causa do nome de Jesus. E antes de terminar o sermão, o segundo sermão, depois da descida do Espírito Santo, eles já são presos, levados perante tribunais. Mas aí não tinha mais jeito, parece que aquela turma, a estratégia deles falhou, né? A estratégia falhou por quê? Porque o texto diz que logo depois, olha, capítulo 4, versículo de número 4. Muitos, porém, dos que ouviram, a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra de Deus, aceitaram. Aceitar a Cristo é aceitar a palavra, é aceitar a doutrina de Cristo, a verdade de Deus, subindo o número de homens a quase 5.000. Perseguição nunca impediu a igreja de Cristo de crescer. Aliás, os números estão aí para narrar que os lugares do mundo onde as igrejas cristãs mais crescem nos nossos dias são exatamente naqueles países onde a igreja está debaixo da opressão dos governos totalitários. Mas a igreja está florescendo. Os cristãos estão presos ou sendo presos, mas a palavra de Deus está solta. Ninguém consegue segurar o poder da palavra pregada na unção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou algemado, mas a palavra de Deus está solta. Solta a palavra. Solta a palavra e basta. Solta a palavra. É suficiente. Então, meus irmãos, perseguição nunca impediu e jamais impedirá a igreja de crescer. Sexta lição, acho que caminhando para a gente terminar, né? A igreja de Cristo não pode silenciar a sua voz diante das pressões que tentam amordaçar o seu testemunho. Eles ameaçaram: vocês absolutamente estão proibidos de falar nesse nome. Decretos. Nós estamos diante de decretos. Os decretos, por exemplo, da pandemia, é muito fácil a gente obedecer, porque quando a gente obedece decretos para salvar vidas, para impedir a contaminação com o vírus, para ajudar a nós mesmos e a nossa comunidade, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, preservando vidas, amando o nosso próximo, cuidando do bem do nosso próximo. Isso é muito importante. Mas aqui, o que o texto está falando é que quando diz respeito à nossa obediência a Deus, não tem governo. Quando diz respeito à nossa obediência a Deus, não tem governo, não tem patrão, não tem líder político ou qualquer lei humana que pode ou que deve fazer calar a nossa voz. Vem-se tentando intimidar os pregadores nos seus púlpitos, nos meios de comunicação, nas redes sociais. Para mim não será surpresa se acontecer num futuro próximo que nós sejamos travados nas redes sociais. Não me será surpresa a igreja que está fazendo tanto esforço para transmitir os cultos no YouTube ou em outros meios, e de repente ela ser travada porque está pregando uma mensagem que não está dentro dos direitos de publicidade nestas redes ou nestas plataformas, nestas organizações.
A estratégia continua sendo a mesma. Qual foi a estratégia do Sinédrio? A estratégia do Sinédrio foi uma lei proibitiva. Vamos inibir, vamos coibir, vamos cercear o culto, vamos impedir que eles continuem falando. E aí nós vamos criar uma lei, porque na hora que a gente baixa o decreto e proíbe, se eles continuarem falando, nós temos uma base legal para a acusação. Foi assim nos dias de Daniel. Vamos criar uma lei casuística aqui, ó. Vamos fazer um decreto que quem não se curvar diante da imagem do grande rei, Nabucodonosor, vai ser jogado na fornalha acesa. Depois Daniel lá está em oração e diz assim: vamos criar uma lei que dentro de 30 dias, quem não adorar, ou quem fizer alguma oração, qualquer devoção para qualquer outro Deus, que não ao governador ou ao rei, que essa pessoa seja jogada na cova dos leões. Todos os dias, meus irmãos, existem razões ocultas nos nossos tribunais, onde as leis estão sendo feitas para de alguma forma inibir a ousadia da igreja, a pregação do evangelho. E olha que a verdade que nós estamos vivendo, a realidade que nós estamos vivendo é que nos púlpitos de muitas igrejas já não se fala mais de alguns assuntos. A igreja está coagida, inibida de ser vilipendiada, de ser queimada publicamente, se ela falar de homossexualidade, por exemplo, se combater o homossexualismo. Hoje a igreja às vezes está amordaçada na sua mensagem, na sua ética, na sua moral cristã, pregando os valores do evangelho. Se a igreja vai falar contra liberalismo, não se fala em alguns temas da moral cristã hoje em dia, para não ser vilipendiado, ou porque a gente teme ser de alguma forma ameaçado pelas leis. Por isso, meus irmãos, fidelidade somente a Deus é o antídoto para toda forma de totalitarismo. Fidelidade somente a Deus. O comentarista Howard Marshall diz assim: a declaração pode ser vista como afirmação da liberdade de consciência do indivíduo diante do Estado. E assim, em certo sentido, o indivíduo reivindica a liberdade para obedecer àquilo que crê ser o mandamento de Deus. O aspecto principal, porém, é que a obediência superior devida a Deus está em jogo, e esta obediência está em posição mais alta do que os mandamentos de qualquer sistema religioso ou político. É isso, meus irmãos. Nós não podemos nos calar, falar daquilo que vimos, deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, agradando ou não. A obediência a Deus está acima da obediência aos homens. Jesus ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem muita coisa que é de César. Nossas responsabilidades como cidadãos da terra devemos cumprir e sermos exemplos para os demais. Mas não podemos abrir mão daquilo que é de Deus. A Deus o que é de Deus. A honra de Deus, a glória de Deus, a palavra de Deus, a obediência a Deus, acima da obediência aos homens. As autoridades são constituídas por Deus para o nosso bem. E o texto lá do apóstolo Paulo é: todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. Mas há um limite, e o limite é esse aqui: julgai vós se convém antes obedecer a Deus ou aos homens. Deixa essa palavra nesta manhã para o nosso ensino, palavra também para nosso encorajamento de fé no poder do nome de Jesus, palavra também
de alerta e de advertência a todos nós. Sempre se levantarão aqueles ressentidos com a verdade que nós pregamos. Sempre haverão tribunais conspiradores contra o senhorio de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. Precisamos, nestes dias, de homens ousados, intrépidos, cheios do Espírito Santo, comprometidos com a palavra, testemunhas fiéis de Jesus Cristo e do que Ele fez nas suas vidas. Sejamos, pois, queridos irmãos, estes homens que dão testemunho de Cristo, que o mundo, ao olhar para nós, ainda que fiquem ressentidos contra nós, mas que eles possam reconhecer verdadeiramente, eles estiveram com Jesus. Eles são diferentes. Eles testemunham do poder da ressurreição e da obra de Cristo, que transforma pecadores e faz desses pecadores novas criaturas. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe sua vida. Deus nos dê autoridade e poder no Espírito Santo para continuarmos fazendo a obra que Cristo fez e perseverando na doutrina dos apóstolos, pregando o verdadeiro Evangelho. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que pregamos nesta manhã. Tiramos lições para as nossas vidas e Te bendizemos porque esta palavra é viva, eficaz e é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e é capaz de discernir os propósitos e as intenções do coração humano. Nós Te pedimos que o Senhor abençoe a igreja evangélica brasileira, que nós sejamos verdadeiras testemunhas. Senhor, nós Te pedimos que, se viermos a sofrer por causa do Evangelho, tudo bem. Vamos glorificar ao Senhor por isso. Seremos bem-aventurados. Mas nós também Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que não sejam envergonhados por minha causa os que Te buscam. Nem por minha causa, nem por nossa causa, sofram vexame aqueles que esperam em Ti, Senhor. Ó Deus, que mesmo que venhamos a sofrer por causa do Teu nome, que soframos, mas que não sejamos a causa de sofrimento do Evangelho, que o Evangelho não venha a sofrer por nossa causa, Senhor. Que o nosso testemunho seja um impacto positivo, que traga autenticidade para a nossa pregação, através das obras que realizamos, do testemunho que damos, daquilo que o Senhor faz através de nós, que as pessoas nada tenham que dizer ao contrário daquilo que nós falamos, porque nós temos o fato que comprova a obra de Cristo nas nossas vidas, na vida das pessoas. Fortalece a Tua igreja, reveste do mesmo poder e ousadia que o Senhor deu ao apóstolo Pedro, ao apóstolo João, ao apóstolo Paulo e todos os demais servos e servas do Senhor que ousadamente pregaram o Teu Evangelho, que calaram a voz de tribunais, que silenciaram homens poderosos, que enfrentaram a fúria e o poder do Império Romano, que prevaleceu contra todos esses poderes. Esta igreja revestida de autoridade, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como está escrito, a Tua igreja triunfará sempre, apesar das adversidades. O Evangelho sendo pregado, vidas continuarão sendo salvas e o nome do Senhor sendo glorificado. Que o Senhor abençoe e fortalece a Tua igreja no Brasil e no mundo. É a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Muito obrigado
por participarem conosco, estarem presentes na nossa transmissão, pregação da palavra nesta manhã. Continuemos orando, né? Os boletins oficiais falam de 45 casos em João Dourado, mas traz também a boa notícia de que todos aqueles que foram contaminados pelo Covid-19 estão bem, né? Quem estava no hospital, já voltou para casa, um outro está se recuperando bem, né? Com vistas em breve, se Deus quiser também, a voltar para casa, e todos os demais estão em casa, assintomáticos, e graças a Deus todos bem. Motivo para a gente dar glória a Deus e continuarmos orando, mas também para a gente fazer a parte da gente. Cuidado, zele pelo afastamento social, use máscara, seja cuidadoso a seu bem, da sua família e do seu próximo. Que Deus abençoe o município de João Dourado, Deus abençoe as autoridades constituídas em João Dourado, no Brasil e no mundo. Tenham um bom dia na paz do Senhor. Hoje às 18 horas, pastor Rosentino trazendo a palavra de Deus para a nossa edificação e crescimento espiritual. Obrigado.